Olá e bem-vindos a esta análise às redes de comunicação industriais. Olá? O nosso objetivo? Tentar desmistificar este mundo que parece complexo das redes usadas na indústria. Sim, pode parecer um bicho de sete cabeças à primeira vista. Exato. Vamos tentar perceber porque é que uma fábrica, não pode usar a mesma rede que temos no escritório. Sim. Quais são os trunfos, mas também os desafios destas redes mais especializadas. E como é que se escolhe a mais adequada, não é? Exatamente. É interessante que o documento começa por notar que os sistemas antigos, aquela cabelagem ponto a ponto, tinham custos, eh, Enormes. pois tinham, Uma fortuna em cabos e mão de obra. e a chegada dos microprocessadores e das redes digitais veio mesmo mudar as regras do jogo na comunicação industrial. Sem dúvida. Essa transição para o digital, bem, foi um salto qualitativo enorme. Não falamos só de poupar em cobre e instalação, que já é muito, Claro, mas falamos de ganhos em eficiência operacional, na forma como se faz a manutenção e, talvez o mais importante, na capacidade de levar a informação lá do chão de fábrica até aos sistemas de gestão. Foi o que permitiu ligar tudo. ok. Então vamos pegar por aí. Porquê é que as redes a que estamos habituados, a internet comum dos escritórios, porquê é que não servem para a indústria? O que é que as torna assim tão inadequadas? Olha, as diferenças são gritantes e prendem-se basicamente com duas coisas: o ambiente em si e os requisitos da aplicação. O ambiente. Sim, o chão de fábrica é um sítio agressivo. Tens o ruído eletromagnético de motores, de soldaduras, Uhum. variações de temperatura enormes, pó, vibrações e muitas vezes áreas com risco de explosão, as chamadas áreas ATEX, onde a Certo. segurança intrínseca é obrigatória. E depois, a comunicação em si é diferente. Na indústria, são maioritariamente máquinas a falar com máquinas. Sim. E essa comunicação tem que ser incrivelmente pontual. Milissegundos fazem a diferença. Um atraso num comando pode estragar produção ou, pior, causar um acidente. Pois, A integridade dos dados também é vital. Garantir que a informação chega e chega correta. E depois, há a escala. Às vezes são centenas, milhares de sensores e atuadores. O custo por cada ligação conta muito. As redes de escritório, não foram feitas para este cocktail de agressividade e exigência temporal. Portanto, as condições físicas e essa necessidade de precisão no tempo são mesmo os grandes divisores de águas. Percebo. E para além de sobreviverem nesse ambiente, que outras vantagens trazem estas redes industriais, as dedicadas? os benefícios são muitos e tocam em várias áreas. A redução de custos de instalação é a mais óbvia, não é? Um cabo de rede substitui montes de fios. Sim, visualmente até se nota. Exato. Mas vai mais além. A validação, os testes da comunicação podem ser feitos de forma centralizada e se acelera imenso o arranque da fábrica, o comissionamento. Ok. Depois, ganha-se uma flexibilidade enorme para futuras alterações ou expansões. Podes misturar equipamentos de vários fornecedores, desde que falem o mesmo dialeto de rede. Isso é importante. E talvez um dos maiores ganhos seja na manutenção. Ter acesso a dados de diagnóstico dos próprios instrumentos permite fazer manutenção preditiva, quer dizer, antecipar falhas antes que causem paragens. Uhum. Evitar problemas. Exato. E a configuração e diagnóstico remotos também facilitam imenso a vida às equipas técnicas. E claro, estas redes são as autoestradas por onde passam os dados que alimentam os sistemas de gestão. O MES, o ERP, permitem tomar decisões mais rápido e com melhor informação. Certo. Resumindo, é partilhar informação e recursos eficientemente, gerir a salada russa de equipamentos, garantir respostas rápidas e fiáveis e fazer com que as diferentes partes da fábrica comuniquem entre si. Parece um pacote de vantagens muito forte, sim. O documento base foca-se em características essenciais destas redes. Fala em comportamento temporal, fiabilidade, os requisitos ambientais que já mencionaste, tipo de mensagens e conectividade. Vamos aprofundar o comportamento temporal. Parece ser um ponto crítico. O que significa exatamente operar em tempo real neste contexto? O comportamento temporal é mesmo
Fundamental. Em muitas aplicações, pensa no controle de um robô ou na dosagem de químicos. Sim. Precisamos do que se chama controlo e supervisão em tempo real, ou STR. E a chave no STR não é só a correção lógica da ação, fazer a coisa certa. Uhum. É também um instante em que essa ação acontece, fazê-la no momento certo. O sistema tem de reagir a estímulos do mundo físico, como uma leitura de sensor, dentro de limites de tempo muito, muito apertados. Esses limites são ditados pelo próprio processo. Falhar esse tempo pode invalidar a ação ou ter consequências graves. E como é que essa exigência de pontualidade se reflete na forma como a rede gera as mensagens que lá andam? Bem, as mensagens que circulam nestas redes têm associadas restrições temporais, os chamados deadlines, os prazos limite. Ok. Simplificando, podemos pensar em 3 tipos principais. Tens as periódicas, que são regulares, como um relógio, são enviadas em intervalos fixos. Imagina uma malha de controle que lê um sensor e ajusta um atuador a cada 100 milissegundos, por exemplo. Certo, como um ciclo. Exato. Depois tens as esporádicas. Estas aparecem sem um padrão fixo, mas há um intervalo mínimo entre elas. Pode ser um pedido diagnóstico, um relatório parcial. Uhum. E, por fim, as aperiódicas. Estas são imprevisíveis, podem surgir a qualquer momento e estão geralmente ligadas a eventos críticos, alarmes, falhas. As urgentes. Tipicamente sim. O grande desafio da rede é conseguir orquestrar este tráfego todo, garantindo que todas as mensagens, mas especialmente as mais críticas, chegam ao destino antes de seu prazo expirar. Uma informação que chega tarde pode ser tão inútil ou até perigosa quanto a informação errada. Faz todo o sentido. E como é que a rede faz essa gestão? Quer dizer, com mensagens tão diferentes, com urgências diferentes, todas a quererem usar o mesmo cabo. Como é que se garante que as importantes não ficam bloqueadas? É aqui que entram os protocolos MAC, de controle de acesso ao meio, certo? Exatamente. O protocolo MAC é, digamos, o polícia sinaleiro da rede. É ele que define as regras, quem pode transmitir e quando. A sua eficácia é crucial para o desempenho em tempo real. Ok. Tem de ser rápido a dar acesso às mensagens urgentes, como os alarmes aperiódicos, mas também tem de ser eficiente a gerir o fluxo constante das mensagens periódicas. E tudo isto, claro, sem nunca violar os deadlines. A característica mais desejada aqui é o determinismo. Determinismo. O que é que isso implica na prática? Ser determinista significa que conseguimos calcular e, mais importante, garantir um tempo máximo de entrega para qualquer mensagem. Mesmo no pior cenário de tráfego na rede, sabemos que há um limite superior para o atraso, para a latência. Ah, ok. Há uma garantia. Sim, isto contrasta com protocolos que são não deterministas. Nesses, o tempo de entrega é variável, aleatório, talvez só o conheçamos em termos de probabilidade. Para controle crítico, essa incerteza não serve. Precisamos da garantia de um tempo máximo. E que estratégias é que os protocolos MAC usam para conseguir esse determinismo? Ou para gerir o acesso no geral? Olha, há várias abordagens. Podemos ter métodos com controle centralizado. Aí há uma entidade, o mestre, que coordena o acesso das outras, os escravos. O mestre pergunta a cada escravo se tem algo para dizer, numa técnica chamada polling. Uhum. É simples, é previsível, mas o mestre é um ponto único de falha. Se ele falha, a comunicação para. Pois, Como alternativa, tens métodos com controle distribuído. Aqui são as próprias estações que colaboram na gestão do acesso. Um exemplo clássico é o token passing. há o token ring e token bus. Exatamente. Nesses circula uma permissão especial, o token. Só a estação que tem o token é que pode transmitir. Quando acaba, passa o token à estação seguinte, numa ordem definida. Isto garante que todas têm a sua vez, de forma ordenada e com um tempo limitado. Mencionaste há pouco que as redes de escritório usam o CSMA-CD e que é não determinista por causa das colisões e da espera aleatória. Há formas de tornar algo parecido com o CSMA determinista para usar na indústria. Sim, existem adaptações bastante inteligentes. O CSMA, ouvir antes de falar, e o CD, detecção de colisão, têm o problema do tal algoritmo de espera aleatório, o Binary Exponential Backoff, que introduz imprevisibilidade depois de uma colisão. Certo. Mas desenvolveram-se variantes deterministas. Uma muito interessante é o CSMA-NBA, Non-Destructive Bitwise Arbitration. NBA. Isso soa basquetebol.
Pois, mas aqui é diferente. Quando várias estações querem transmitir ao mesmo tempo, começam por enviar um identificador da mensagem bit a bit. A própria física do cabo, do barramento, faz uma operação lógica, um AND binário em cada bit. Se uma estação tenta enviar 1, mas detecta 0 no cabo, porque outra enviou 0, ela percebe imediatamente que perdeu a prioridade e cala-se. Ah, Só a mensagem com o identificador de maior prioridade, que normalmente é o número mais baixo, é que consegue transmitir o identificador completo sem ser interrompida, e só essa é que continua a enviar os dados. A colisão, por assim dizer, resolve-se logo na fase de arbitragem, sem perda de tempo nem de dados. É não destrutiva. que engenhoso resolver a colisão bit a bit. Muito bom. Para além do tempo, a fiabilidade dos dados é outra preocupação gigante, imagino. Um erro num bit pode ser um desastre. Sem dúvida. A integridade dos dados é garantida principalmente com o CRC, o Cyclic Redundancy Check. É um código matemático que vai com cada mensagem e permite detectar se houve erros na transmissão. Ok. Para sistemas que não podem mesmo parar, é comum usar redundância. Pode ser duplicar os cabos de rede, 2 caminhos. exato, meios físicos redundantes, ou até duplicar os controladores, as estações. E claro, a escolha do meio físico é crucial no ambiente industrial. Cabos de par trançado blindados, os STP, ajudam contra o ruído eletromagnético. Uhum. A fibra óptica é ainda melhor, é imune a essas interferências. Mas, historicamente, era mais cara e mais chata de instalar, especialmente em barramento. A escolha entre par trançado, coaxial, que hoje se usa menos, ou fibra, é sempre um balanço. Custo, imunidade ao ruído, velocidade, distância. E como é que se lida com a comunicação em áreas de risco? Zonas com atmosferas explosivas, por exemplo? Nesses casos, entra o conceito de segurança intrínseca, ou SI. O princípio básico é limitar a energia elétrica nos circuitos a um nível tão baixo, que mesmo que haja uma falha, um curto-circuito, um componente avariado, não há energia suficiente para causar uma ignição, nem por faísca, nem por aquecimento. Ok, segurança acima de tudo. Exato. O modelo FISCO, Field Bus Intrinsically Safe Concept, é uma referência importante para implementar redes de campo nestas áreas. Define regras como ter só uma fonte de alimentação por segmento, limitar a tensão e a corrente de forma muito rigorosa, garantir um consumo mínimo constante em cada aparelho, usar terminações específicas. Uhum. Há normas, o IEC 1582, que especificam detalhes técnicos para a camada física em C. Por exemplo, usar codificação Manchester, que não tem componente DC, limitar a taxa de bits, tipicamente 31,25 kilobits, e permitir, opcionalmente, alimentar os aparelhos pelo próprio cabo de dados, mas sempre dentro daqueles limites de energia segura. Faz sentido haver essa preocupação extra. Claro, falámos de tempo, de fiabilidade. Outra coisa que varia é a quantidade e os tipos de dados, certo? Depende de onde estamos na hierarquia da fábrica. Sim, a diferença é enorme. Lá nos níveis mais altos da automação, nos sistemas de gestão da empresa, RP, ou da produção, MES, as trocas de informação podem ser mensagens grandes, com kilobytes de dados, mas são relativamente pouco frequentes, talvez a cada poucos segundos ou minutos. Ok. Em contrapartida, lá embaixo, no chão de fábrica, junto aos sensores e atuadores, as mensagens são tipicamente muito curtas. Às vezes é só um bit liga-desliga, ou uns poucos bytes para dizer uma temperatura, uma posição. Mas estas mensagens pequeninas são trocadas a uma frequência altíssima e com requisitos de tempo real muito, muito apertados. Esta estrutura é muitas vezes representada pela tal pirâmide CIM, Computer Integrated Manufacturing. A pirâmide CIM, podes descrevê-la assim, brevemente? Claro. É um modelo conceptual, normalmente com 5 níveis. A base, o nível 1, é o chão de fábrica, os sensores que sentem o processo e os atuadores que agem sobre ele. Ok, a base. O nível 2 é o do controle direto. Aqui moram os CLPs, os controladores lógicos programáveis, que executam a lógica de controlo, leem os sensores, comandam os atuadores. O cérebro local. Isso. O nível 3 é o da supervisão. Os sistemas escada que permitem aos operadores ver o que se passa e intervir. E as interfaces homem-máquina, os HMIs. Onde as pessoas interagem.
Exato. O nível 4 já abrange os sistemas MES, que gerem as ordens de produção, a qualidade, a rastreabilidade, a manutenção, a gestão tática da operação. Uhum. E no topo, nível 5, está a gestão corporativa. Os sistemas ERP, que tratam das finanças, logística, vendas, a visão global da empresa. As redes industriais têm de conseguir servir as necessidades de comunicação que são muito diferentes dentro de cada nível e entre níveis vizinhos. Com tantos níveis, equipamentos, fabricantes diferentes, a necessidade de pôr isso tudo a falar de forma coesa deve ter sido um motor enorme para a padronização. Exatamente. No início era um caos. Cada fabricante tinha a sua rede proprietária que não falava com a do vizinho. Era um pesadelo para integrar tudo. Imagino. Por isso, surgiram várias iniciativas de padronização importantes. O I382 foi fundamental para as redes locais em geral, com padrões como Ethernet 802.3, Token Bus 802.4, Token Ring 802.5. Sim, esses são conhecidos. Na indústria, a General Motors puxou muito pelo MAP, o Manufacturing Automation Protocol. A Boeing fez o mesmo com o TOP, para escritórios técnicos, que depois se juntaram. E para o nível mais baixo, o do campo, houve um esforço enorme à volta do conceito de Field Bus. O Field Bus. Sim, embora não tenha resultado num único padrão universal, como se esperava inicialmente, deu origem a tecnologias muito influentes. O Profibus, o FIP francês e as especificações da ISA, a Sociedade Internacional da Automação. Tantas tecnologias, tantos padrões. Isso leva-nos a uma pergunta muito prática. Como é que uma equipa de projetos escolhe a rede ou a combinação de redes certa para uma fábrica ou processo? Parece uma decisão complicada. E é. Não há mesmo uma bala de prata, uma solução única para tudo. A escolha ótima depende sempre das necessidades específicas e das restrições do projeto. A análise tem de olhar para vários fatores. Como, por exemplo? Primeiro, as necessidades de desempenho. Qual o nível de determinismo que precisamos? Qual o tempo de resposta máximo que podemos tolerar? Que quantidade de dados throughput tem de passar? O método de acesso ao meio, o MAC, aguenta com a carga prevista? Uhum. Depois, as condições operacionais. Quantos aparelhos, quantos nós temos de ligar? Qual a área a cobrir? Que topologia física, barramento, anel, estrela é a mais adequada ou a que é possível instalar? Certo. A funcionalidade e a usabilidade também contam. É fácil instalar, configurar, programar e diagnosticar a rede. É fácil expandi-la no futuro. Sim, o futuro é importante. E, claro, os fatores económicos são incontornáveis. Qual o custo das interfaces de rede para cada aparelho, do cabo, da instalação, da manutenção a longo prazo? A tal pirâmide ZIM ajuda a estruturar esta análise. Muitas vezes a melhor solução é usar redes diferentes em níveis diferentes. Por exemplo, um Field Bus robusto nos níveis 1 e 2 e Ethernet industrial nos níveis mais acima, com gateways a fazer a ligação. Percebo. Dado este cenário complexo, consegues dar-nos assim uma ideia do panorama atual? Quais são as grandes famílias ou tipos de redes que encontramos mais na indústria? Sem ser uma lista interminável, claro. Sim, tentando agrupar, podemos identificar algumas grandes tendências e famílias. Primeiro, para integrar com sistemas de supervisão e gestão em PCs, o padrão OPC, agora OPC-UA, tornou-se fundamental para a interoperabilidade. Permite que software SCDA ou MES fale com equipamentos de marcas diferentes. Ok, isso é chave. O próprio TCP/IP, a base da internet, é hoje omnipresente na indústria, especialmente nos níveis mais altos e como transporte para outros protocolos por cima. Depois, olhando para as redes mais específicas do chão de fábrica, temos algumas categorias principais. Sim. Temos os clássicos baseados em série. O Modbus continua super popular pela sua simplicidade e abertura. Existem série RTU-AX e sobre TCP/IP. O HART também é importante porque permite comunicação digital em cima do sinal analógico de 420 mA, o que facilitou muitos upgrades. Depois, redes baseadas em CAN. O CAN, que veio dos carros, vingou muito na automação pela robustez e baixo custo. Deu origem a redes como DeviceNet e ControlNet, que acrescentam camadas de aplicação por cima. Certo. As grandes famílias de Field Bus. O Profibus é um gigante, especialmente na Europa. Tem variantes como o Profibus DP,
para entradas e saídas rápidas, e o Profibus PA, para instrumentação de processo, incluindo áreas seguras. Há outras importantes, como o Interbus, com a sua topologia em anel, Ok. e depois a grande tendência, a ascensão da Ethernet industrial. É usar a Ethernet no chão de fábrica, mas adaptada para tempo real. Protocolos como Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP aproveitam a velocidade e a infraestrutura da Ethernet, mas adicionam mecanismos para garantir o determinismo que o controle exige. Faz sentido. Usar o que já existe? Sim, e ainda tem soluções de nicho, otimizadas para tarefas muito específicas. O Cercus, para controle de movimento de alta precisão, tipo robôs e CNCs. O Asibus, para ligar muitos sensores atuadores binários simples, de forma barata. Ou o Loanworks, que é forte na automação de edifícios. Uau! É mesmo um ecossistema variado. É, a razão para esta diversidade tem a ver com a história, com as otimizações para tarefas específicas, o que é bom para movimento não é o melhor para processo, e com os ecossistemas que os grandes fornecedores criaram. Que perspectiva fascinante sobre este ecossistema. Então, se tivéssemos de resumir o essencial desta nossa exploração do material do professor Cícero, o que dirias? Parece-me que a mensagem principal é que as redes industriais são mesmo um mundo à parte, altamente especializado. Exatamente. A ideia principal é essa. Não há uma rede única que sirva para tudo. A escolha certa é fundamental e depende mesmo da aplicação. Quais são os requisitos de tempo real? Qual a criticidade da fiabilidade? Como é o ambiente físico? Que tipo e volume de dados vão circular? E qual é o orçamento? A pirâmide de SIM ela é uma ferramenta útil para mapear estas necessidades nos diferentes níveis. E, embora a padronização tenha avançado, a realidade é uma coexistência de múltiplas tecnologias, cada uma com os seus pontos fortes. Compreender esta paisagem tecnológica é, portanto, crucial. A arquitetura de comunicação é mesmo a espinha dorsal da automação moderna. Sem ela, nada funciona de forma integrada e eficiente. Precisamente. Conhecer as opções, os seus prós e contras e como se encaixam na hierarquia funcional da indústria é essencial para desenhar sistemas que não só respondam às necessidades de hoje, mas que também sejam robustos, flexíveis e preparados para evoluir. E isso leva-nos a uma última reflexão. Com esta pressão da indústria 4.0, da Internet Industrial das Coisas, a IoT, que exigem ainda mais conectividade, análise de volumes de dados massivos e tempos de resposta talvez ainda mais curtos, como achas que este ecossistema complexo de redes vai evoluir? É a pergunta de 1 milhão de euros. Pois. Caminhamos para uma maior convergência, talvez à volta da Ethernet industrial e tecnologias sem fios como o 5G privado. Ou será que a especialização vai, pelo contrário, intensificar-se ainda mais, com novas soluções a surgir para desafios como a cibersegurança de ponta a ponta ou a comunicação de ultra baixo consumo? É uma excelente questão. Fica a questão para pensarmos. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.